Queridos irmãos, queridos amigos, que a paz de Jesus seja conosco, inspirando-nos, promovendo-nos equilíbrio e disposição para continuarmos na caminhada em busca do conhecimento renovador. Rogamos aos amigos espirituais que possam estar conosco, descortinando esse mundo de valores reais, despertando as nossas consciências para a adequação do nosso comportamento à condição de filhos de Deus. O tempo que utilizamos para o estudo edificante é também preparação para a sintonia com os benfeitores espirituais. Esse momento de ligação psíquica com esses irmãos promove modificação na nossa casa mental. E como isso é importante? Pois, como dizia nosso irmão Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, o nosso afastamento de Deus não se trata de distanciamento no espaço nem no tempo, pois estamos mergulhados no seu psiquismo e carregamos sua essência em nós. Mas é distanciamento vibracional. Então, intensifiquemos nosso pensamento ao alto. E vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Faremos a seguir as duas últimas questões referentes à sociologia. Então vamos à questão 67. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Responde o benfeitor. O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que, desde cedo, o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. E quantas energias gastamos equivocadamente por não nos conformarmos na função que fomos convidados a desenvolver. Quantos espíritos rebeldes
que passam toda uma experiência de angústias e dores desnecessárias. Os instrutores da humanidade, no Livro dos Espíritos, falando da lei de igualdade, dizem que homem e mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos, porém têm funções diferentes. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Embora a mulher seja mais fraca fisicamente, Deus deu a ela ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais. E esta função é ainda maior que a do homem perante a natureza, porque é ela que dá a ele as primeiras noções de vida. Esses irmãos também esclarecem que homem e mulher só existem na organização física, pois os espíritos não possuem sexo. E trocando a roupagem física a cada encarnação, podem renascer em um corpo masculino ou em um corpo feminino. Jung, fundador da psicologia analítica, já citado por nós nas questões inerentes à psicologia, através de estudos, percebeu que todos nós carregamos em nossa psique nossa contraparte sexual. E nela estão encerradas as qualidades inerentes ao sexo oposto. E que conforme os traços psicológicos de cada um, as tendências do sexo oposto vão sendo reprimidas e se acumulando no inconsciente. A essas partes reprimidas, Jung deu o nome de ânima e ânimos. Ânima seria a contraparte feminina na psique do homem, e ânimos a contraparte masculina da psique da mulher. Apesar dos dois termos se referirem à parte da personalidade, ambos também são arquétipos. E segundo Jung, estão enraizados em nosso inconsciente coletivo. Para nós espiritistas, entendemos como reminiscências das experiências vivenciadas nesses papéis invertidos. E é importante cada homem e cada mulher ter noção desse tema, a fim de compreendermos melhor uns aos outros, vivenciarmos de forma mais positiva o relacionamento a dois e a educação dos filhos. Se nos permitirmos transcender a experiência atual e já possuindo o conhecimento de que precisamos desenvolver as duas energias necessárias à plenitude espiritual, aproveitaremos melhor a oportunidade de crescimento que vivenciamos e buscaremos corresponder de forma mais completa ao papel por nós desempenhado. Quando Emmanuel nos fala do Evangelho como solução dos problemas da mulher, lembra-nos da renúncia, da abnegação, do sacrifício, e de uma forma ou de outra, todos nós, homens e mulheres, seremos convidados a esse testemunho.
ter consciência de que todos somos seres espirituais em experiências de evolução, em funções que proporcionarão o aprendizado necessário, pode curar muitas dores e ressignificar situações que têm causado impacto em nossas vidas. Questão 68. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com o estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? E explica o mentor. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz que de pão. Creio que Emmanuel tenta despertar-nos dessa condição. Homem viciado e ignorante dos valores espirituais. E nós sabemos como é difícil não participar dessa roda viva. Novamente visitamos o Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta na questão 922 se haverá uma medida de felicidade comum a todos os homens, e os instrutores do plano maior respondem que, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E quando questionados se pode o homem gozar de completa felicidade na terra, eles responderam que não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende do homem a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Nesse contexto, nós não podemos deixar de recordar duas citações de Jesus, que se encontram no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu. Por isso, meus irmãos, se concentrarmos nossas atenções na posse de bens materiais, esquecendo a aquisição dos valores espirituais, nem encontraremos a felicidade na terra, nem no retorno ao plano espiritual. Pois aí teremos consciência da oportunidade perdida para a aquisição dos valores verdadeiros. Queríamos concluir essa reflexão de tão grande importância
com parte de uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, intitulada Riqueza para o Céu. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para compreender, para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. E assim, amigos, concluímos com a sociologia e com as ciências fundamentais, onde tivemos oportunidades de refletir no ambiente da química, da física, da biologia, da psicologia e, por último, da sociologia. A próxima abordagem é sobre ciências abstratas, com apenas uma questão, a de número 69. Vamos então à questão 69. No quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas, como a matemática, a estatística e a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para suas atividades dedutivas? E responde o benfeitor: ainda aqui observamos a matemática e a estatística medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais, e a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida no planeta. Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade nos espíritos, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas temos de reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida, em suas mais profundas revelações espirituais. Ciência que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análises das organizações existentes na Terra. Entendemos, então,
que as ciências abstratas são voltadas para os cálculos das expressões materiais e para a educação das inteligências no âmbito planetário, mas também que todo desenvolvimento intelectual, mesmo que o objeto de estudo tenha seu campo de ação limitado ao mundo material, ajuda na capacitação para entendimento dessa ciência mais profunda e verdadeira, que abrange também o mundo causal ou espiritual, e que Emmanuel chama de ciência da vida, nos fazendo refletir a respeito da verdadeira vida. Com essa questão, nós concluímos as ciências abstratas, porque foi uma questão única, e agora iniciaremos as ciências especializadas, a terceira classificação das ciências. E a primeira questão nesse campo é a de número 70. Questão 70. As ciências especializadas, como a astronomia, a meteorologia, a botânica e a zoologia, foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais? E responde Emmanuel: como atividades complementares das ciências fundamentais, esses estudos especializados representam um conjunto de conquistas do espírito humano, no sagrado labor da entidade abstrata a que chamamos civilização. Tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realizações propriamente humanas. Todavia, convergem para a ciência integral no plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais na glorificação do homem redimido. Como na questão anterior, o mentor fala-nos que todo conhecimento caminha para o desenvolvimento da ciência plena, do plano infinito. Conquista indispensável, que juntamente com a plenitude dos valores morais, conclui a lapidação do espírito imortal, para que possa espelhar a imagem e semelhança do Pai. Embora o mentor não deixe de exalçar o esforço humano no desenvolvimento de metodologia pedagógica para ir galgando os degraus do conhecimento. Questão 71. Como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? E responde o benfeitor: a grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinalar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. No turbilhão do infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação.
Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior do que o nosso astro do dia. Sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Estima-se que no universo conhecido existam mais de 200 bilhões de galáxias. Cada uma delas é formada em média por 100 bilhões de sóis, que carregam seu conjunto de planetas. Para que tenhamos uma ideia da posição da Terra nessa pluralidade de mundos, buscamos na Gênese de Kardec, no capítulo 6, apenas um pequeno trecho contido nos itens 35 e 36, que vai nos dizer: nossa Via Láctea, que na imensidade das criações siderais não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre os milhões das que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sobre os nossos olhares, ao passo que as outras, sumidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Ora, sabendo-se que a Terra nada é ou quase nada no sistema solar, que este nada é ou quase nada na Via Láctea, esta, por sua vez, nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e essa própria universalidade, bem pouca coisa dentro do imensurável infinito, começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Falamos da Terra em relação aos outros mundos. Mas, queridos amigos, se nos reportarmos à Terra com relação a nós, a nossa realidade de espíritos em processo de aprendizagem, muda-se completamente a visão. Buscamos novamente Emmanuel a nos dizer no livro Roteiro que a Terra é a venerável instituição onde encontraremos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. É nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, esperando por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Vamos agora à questão 72. Existem planetas de condições piores que as da Terra? E responde o mentor espiritual: existem orbes
que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho, que o homem há renegado em todos os tempos. E é novamente Emmanuel, no mesmo livro Roteiro, no capítulo 8º, intitulado Terra, que nos diz que ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. E esclarece que nos compete assim tão somente um direito, o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. E aqui, amigos, terminamos o estudo de hoje. Lembrando que vale a pena relermos e refletirmos em cada questão. São elucidações que nos chegam do plano espiritual, através desse abnegado e dedicado irmão, que aprendemos a conhecer graças à mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Agradecemos imensamente a todos que nos acompanham e dão sentido à preparação desses momentos. Mas principalmente agradecemos aos amigos espirituais que nos incentivam ao estudo e ao autoconhecimento, para verdadeiramente conseguirmos vencer o mal que ainda trazemos e mudarmos o nosso padrão de vibração, para então percebermos a presença divina em nós. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.